Meu irmão, minha irmã, nada mais difícil do que, sem o conhecimento da reencarnação, querermos explicar a justiça das aflições. Querermos realmente justificar aquilo que nós não temos elementos para justificar. E, de certa forma, vamos até contrariar aquilo que nós dizemos a respeito de Deus, que é justo, que é bom, que é misericordioso. Pois que a maioria das pessoas, quando conversam conosco, sempre expressam esse grande contraste que existe na vida. Pessoas que sofrem, pessoas que têm vida boa, e principalmente quando aquelas pessoas que sofrem são normalmente pessoas mais equilibradas, mais devotadas ao bem, e exatamente aí que surge aquela inconformação e revolta, né? Na maioria das vezes. Por isso a necessidade de nós explicarmos, né? Termos alguma fonte que nos propicie conhecimentos para que nós não nos tornemos revoltados por acharmos que está havendo realmente injustiça por parte de Deus. Então, a justiça das aflições, nós realmente teremos a oportunidade de compreender quando soubermos realmente, quando aprendermos, quando realmente estudarmos, de que existem duas origens: aquelas que são originadas no passado, em outras reencarnações, e aquelas que são originadas na presente encarnação. E algumas vezes nós, pessoas, também poderão radicalmente querer que toda a explicação esteja no passado, noutra encarnação, quando na maioria das vezes realmente a causa está na presente encarnação. Pelo nosso comportamento, pela nossa incúria, pelas nossas negligências, muitas vezes nós geramos situações de aflições que poderiam realmente não serem necessárias. Por isso que as explicações que nós temos aqui, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, vão nos orientar bastante. Porque, veja bem, primeiro, quando nós vemos as promessas do Mestre Jesus, conforme se encontra lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados; bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados; bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E, de certa forma, as pessoas dizem: como é que nós vemos pessoas que passam por todo esse sofrimento, por toda essa situação, até o final da vida e não tem essa consolação? Então é preciso uma orientação, um esclarecimento. E aqui nós temos Justiça das Aflições, onde o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos fala, diz: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz, para ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos.
Então, com essas observações de Allan Kardec, mais uma oportunidade para reflexões, para compreendermos esses aparentes paradoxos, essas aparentes injustiças, porque nós, se formos analisar considerando apenas a unicidade da existência, só o presente, nós realmente veremos muitos paradoxos, nós veremos realmente muitas coisas que parecem ser injustiças. Então é necessário que nós recorramos a essas orientações e esses esclarecimentos. Por isso, meus irmãos, nos momentos de dificuldade, sejam quais forem, pensemos sempre: existe o período da semeadura e existe o período da colheita. Então, como nós sabemos que a semeadura é livre, a gente planta o que bem quiser, semeia o que quer, mas vai ter que colher obrigatoriamente aquilo que semeou. E algumas vezes nós semeamos o mal, nós semeamos a discórdia, o sofrimento e vamos então ter como resposta também tudo isso para nós. Então fica explicado aí. Muita paz, que Deus nos abençoe.